Irmãos, eu quero pregar essa noite sobre ingratidão. Mas antes, deixa eu só dar uma nota, princípios que nós devemos ter e guardar nos corações, amém? Vamos ler duas escrituras, 2 Coríntios 4, 7, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Amanhã temos culto de ceia lá em Itapecuru, se Deus permitir. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Amém? Só o versículo 7. E depois 1 Tessalonicenses 5, 18. Então, quando você achar, a segunda escritura é 1 Tessalonicenses 5, 18. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos para 1 Tessalonicenses 5, 18. Então observe que a excelência desse poder está em um vaso de barro, mas não é nosso, é de Deus. Em tudo dê graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não extingais o Espírito Santo, não desprezei as profecias. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Senhor Deus, que a tua graça se manifeste entre cada um de nós, Pai. Fale conosco, Deus, em tua palavra. Fale mesmo, Pai. Tu és santo, tu és poderoso, tu és bendito. Que o Senhor, Deus, possa agir em nosso meio, Pai. Que o Senhor possa esvaziar esse servo significante, Deus, de si mesmo. E que possa ser cheio, Deus, da tua presença, Pai. Para que a glória, Deus, venha a ser sempre tua, Deus, e nunca do próprio vaso. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Como eu disse, o tema dessa noite é ingratidão. E os piores defeitos que o homem pode ter é o defeito da ingratidão. É a cegueira de consciência. Pessoas que são cegas de consciência, elas são ingratas. A ingratidão é uma consequência da cegueira de consciência. Todas as pessoas que têm consciência, elas são gratas, por mais que ela não tenha atitudes de gratidão. Mas gratidão é um sentimento que envolve aquelas pessoas e que elas se sentem presas ou amarradas a outra por um princípio de um vínculo chamado gratidão. Ela está devendo algo e ela vai tentar fazer tudo para agradar aquela pessoa por este princípio de gratidão. Quando não se tem, a coisa vai por outros ângulos. Amém? Algumas pessoas, elas são umas pessoas tão ingratas que você não pode ajudar. Eu quero que você entenda essa introdução. Algumas pessoas, elas não podem ser ajudadas, porque elas fazem da ajuda que você traz ou que você dá, elas fazem disso um dever daqueles que o ajudam. Por exemplo, você ajuda alguém que passou por dificuldades financeiras, e você então ajuda aquela pessoa, e aí você ajuda um mês, você ajuda 2 meses, você ajuda 3 meses, aquela pessoa, ela pode ter condições de estar melhor naquilo que ela não tinha condição de fazer, mas ela não fará planos com o dinheiro dela para ter aquilo que... Por quê? Porque ela vai usar daquilo que você está fazendo como uma escada. Então ela vai dizer, não, já estão fazendo isso por mim, e em vez de eu comprar, por exemplo, eu vou comprar minha comida, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal outra coisa. Vocês estão entendendo? Isso é um sentimento de ingratidão. Então as pessoas, ela vai fazer de você ser uma mola, então ela já vai fazer os cálculos do dinheiro para outra coisa, sabendo que naquilo que estava faltando, você já vai suprir. Elas são ingratas, elas estão fazendo aquilo, mas elas não têm consciência e elas vão ser pesadas para você. Alguém que tem consciência, e eu disse que ingratidão é uma consequência da falta de consciência. Alguém que tem consciência diz, não, isso aqui só é por enquanto, mas quando eu puder eu vou, eu não quero essa ajuda, eu não quero estar recebendo isso aqui. Eu só estou dando um exemplo, tá? De coisas financeiras, porque é mais fácil para a gente entender, amém? E existem pessoas que elas são humildes, elas são sinceras, e elas podem até parecer ser arrogantes, elas não querem ajuda, mas não é porque elas são de fato ignorantes ou arrogantes, é porque elas se envergonham. Elas se envergonham de saber que alguém está ajudando elas e que ela está fracassada naquilo que está sendo ajudado.
Então existe um pouco de tudo e precisamos, claro, de um centro. Mas o que eu quero falar aqui sobre ingratidão é que as pessoas que são ingratas, elas nunca farão nada por você. Você pode fazer tudo por elas e elas nunca farão nada por você e nem para você, porque é aqui dentro que falta. Há muito tempo atrás, eu não esqueço disso, eu fui viajando para João Pessoa. Quem lembra do irmão Firmino? Ele falou uma vez que gostava muito de farinha com coco. Eu tinha viajado e eu comprei a farinha com coco na estrada que tinha. Ele disse, eu vou levar para ele. E eu havia esquecido. Deixei em São Luís e não levei a farinha. Eu havia dito para ele, estou levando uma farinha para o senhor. Antes, de viajar, claro. Quando chegou em João Pessoa, ele disse, Pastor Marco, eu levantei a mão, ele, cadê minha farinha? Quando eu falei assim, eu acabei esquecendo no hotel. Ele não falou nada, mas só o silêncio deu para perceber que aquele silêncio, irmãos, às vezes silêncio dói mais do que palavra. Aquele silêncio de decepção, rapaz, eu já ajudei esse rapaz, eu já fiz tal coisa, talvez, eu não estou dizendo que ele pensou, eu estou dizendo que esse foi o meu sentimento e que provavelmente pode ter passado. Já fiz uma farinha tão simples, mas eu havia esquecido. Mas aquilo doeu em mim. Doeu que no outro ano, quando eu fui, eu estava com vergonha de olhar para ele, porque aquilo foi como uma decepção. Mas por que para mim foi como eu senti dessa forma? Por causa da consciência. É aqui dentro. Quando você tem consciência, irmão, vai mexer lá dentro de você. Quando você não tem consciência, você faz e nunca vai ter essa consciência. É verdade. Você nunca vai valorizar nada. Já existem outras pessoas que elas são ingratas, irmãos. E você, quando você estiver do lado delas, elas estão ali, e está ali com você, ri com você, chora com você, abraça ali, passa dificuldade com você, mas se tiver alguma farpa, se acontecer alguma coisinha, aquela farpa vai fazer aquela pessoa passar por cima de você como se fosse um rolo compressor. Ela vai passar por cima de você, ela vai esquecer tudo que você fez para ela, ela vai esquecer tudo, ela vai ser arrogante, ela vai manter a sua arrogância, porque existe sim o estado, que é aquele momento, a pessoa se irou naquele momento, mas quando a pessoa ela é ingrata, quando a pessoa não tem consciência, ela vai fazer aquilo de um rolo compressor e vai ficar no coração daquela pessoa. Então existem pessoas que elas são assim, cegas de consciência, e elas esquecem toda a bondade que as pessoas fez por um único ato de maldade, e que às vezes é maldade para aquele olho, mas não é nada de fato maldoso. Quando eu falo às vezes, porque cada caso é um caso. Isso demonstra, de certo modo, o sentimento de ingratidão. Até aí vocês entenderam? Amém. Então o que a falta de consciência gera? A ingratidão. A falta de consciência vai gerar a ingratidão. Quem tem consciência é grato. No texto que lembro diz, em tudo dê graças. E o texto está associando, irmãos, você dá graças a Deus em tudo, para você não extinguir o Espírito Santo. Se você não é grato pelo que Deus faz e fez por você, porque às vezes a ingratidão, escute bem, às vezes a ingratidão, quando você é ingrato com alguém, aquela pessoa ainda continua submissa a você. Mas tem pessoas, ou se eu for citar aqui Deus está dizendo assim, olha, não tudo dê graça, e não extingais o Espírito Santo. Ou seja, a consequência de ser ingrato você vai extinguir o Espírito Santo se você não for grato. E às vezes nós somos tão ingratos, que nós estamos tão distantes de Deus, nós não sentimos a presença, às vezes o culto é pesado, às vezes você não sente mais aquela virtude, você não tem prazer em meditar na tua casa, por quê? Porque você foi ingrato a Deus, aquilo que Ele fez por você. Você foi tão mal, tão pecador, tão passa por cima dos princípios de Deus, e alguém faz algo contra você e você às vezes fica rebeliado. E Deus, sendo justo, Ele vai extinguir, ou você, melhor dizendo, vai extinguir o Espírito, porque Deus não está no meio disso.
de 2 pesos, 2 medidas. Foi o que Jesus disse na parábola, onde ele fala que o reino de Deus é comparado a um certo homem, não é isso? Que perdoou uma grande dívida do homem, mas aquele que foi perdoado não foi capaz de perdoar a outra dívida. É verdade. Ele havia recebido graça, mas aquela graça, ele não foi capaz de fazer a mesma coisa com o próximo. E o que aconteceu? A Bíblia diz que ele foi amarrado, não é isso? E lançado na prisão, né? Ou nas trevas exteriores, porque ali simboliza a condenação. Vocês estão conseguindo entender, meu irmão? Amém? Você vai ver que lá em Lucas capítulo 17, a Bíblia vai dizer que Jesus curou 10 leprosos. E quando foram curados e foram se apresentar com a lei, como Moisés ensinou que tinha que fazer, se apresentar diante do sacerdote, foram fazer isso, os 10, mas aparecia só um para voltar, porque a lei exigia que na hora que fosse curado, ele tinha que se apresentar diante do sacerdote, para ver se havia sido curado mesmo, e se fosse curado, o sacerdote decretava como curado, então, sim, aí ele já poderia estar habilitado dentro da sociedade. E todos os 10 foram fazer isso. E Jesus disse: por acaso não foram 10 os curados? Por que só está um aqui? Só um tinha consciência. Apenas um tinha consciência do que foi feito com ele. Só um voltou para agradecer aquilo que Deus fez. Às vezes nós somos cegos de consciência e nós precisamos, irmão, reconhecer com gratidão o que outros fazem por nós. E eu volto a dizer, você pode até não saber expressar a tua gratidão, mas se não houver o sentimento de gratidão dentro de você, porque expressar gratidão, alguns podem ter dificuldade, agora fazer o contrário, vocês estão entendendo? Tem gente que não expressa gratidão, mas expressa uma ingratidão. E se nós não atentarmos para isso, as coisas vão distantes. Olha, eu sou muito grato. Quando o irmão Rosenilson me ligou, eu não tinha, na época do MSN, né? MSN, eu não tinha uma senha do meu MSN. Eu tentei colocar e não sabia. Vocês lembram, né? Alguns lembram do MSN, né? Eu não sabia. E um belo dia, os irmãos sabem, um dia eu estava na denominação, daqui a irmã Vaneane, o irmão Geneilton, e Deus disse: olha, Deus disse que tem algo errado e que nós temos que procurar a verdade. Nós criamos um grupozinho, até um papelzinho que nós fazíamos na anotação, chamado Grupo Os Remanescentes. Você lembra, irmão Geneilton? Coloridinho, e a gente foi na Adventista, perguntar para eles como é que era, a gente não achou nada em lugar nenhum. E quando parecia que tudo estava tranquilo, esse irmão Rosenilson, né, aí fui tentar, disse: rapaz, qual é a senha? Eu fui tentar colocar, irmãos, a mesma senha que eu tinha tentado numa semana atrás, a mesma, e entrou, sinceramente, eu não preciso exagerar, e o irmão entrou, falou comigo, né, no MSN, na época, e quando falou comigo, já pediu meu número, ligou, passou uma semana, de manhã e à tarde, falando de Bíblia, e não falou nada de mensageiro, não falou nada, Bíblia pura. Aquilo foi, e ele disse: você quer que eu envie um pastor para batizar você? Deus te traga. Eu sou agradecido por esse irmão. Olha, eu posso não concordar com ele, porque ele crê em coisas, né, que, como eu falei o nome, eu não vou dizer o que ele crê, né, mas é doutrina muito estranhas, né, muito estranha dele. Mas sou grato. Gratidão é uma coisa, não quer dizer que eu vou concordar com o erro. Vocês estão entendendo? Amém. Sou grato. O pastor veio, irmãos, se disponibilizou, gastou o dinheiro dele, veio para o hotel de São Luís, a gente foi buscar ele, veio para minha casa, hospedou na minha casa, passou ali uma semana, 8 dias. Todo dia ele pregava uma das áreas da igreja, todo culto, durante 7 dias. 7 dias. Às tardes nós conversávamos, nos reuníamos com os irmãos, lendo, estavam ali gratos, gratidão. O sentimento que eu tenho é gratidão. Nunca discuti com ele. Passou-se um tempo, depois que eu conheci já a mensagem, o que ela é na sua estrutura, eu liguei para ele, entrei em contato com ele e falei: pastor, já faz um bom tempo o senhor falou sobre aquela doutrina X, mas como é que o senhor vê? Ele explicou tal. Eu disse: bem, eu só queria entender. Não deu para mim crer. É impossível crer. Para mim crer tem que ser Bíblia.
Então não deu para eu crer. Mas eu ainda sou grato. Vocês estão conseguindo entender? Sou grato. O sentimento de gratidão tem que estar ali. Nunca esqueço. Até do pastor do Walter, lá da denominação, mas como eu sou grato àquele irmão. Como eu sou grato. Pastor Luiz Cláudio, meus irmãos, eu sou extremamente grato. Extremamente grato. Até financeiramente ele nos ajudou no começo dali. O aluguelzinho de R$180, ou era 200 na época, ele ajudava ali, né? Ajudou em algumas cadeiras no comecinho, lá quando cabia só 18 cadeiras, naquele lugarzinho que só cabia pouca gente. Ajudou, vinha para os cultos e nunca ganhou nada em troca. O que ele podia ganhar aqui? O que ele podia ganhar no meio de 8, 10 irmãozinhos? Nada, prestígio nenhum. Sou muito grato, sinceramente. Ainda digo mais assim, eu ainda, independente dos erros dele e tudo que possa acontecer, eu considero o pastor Luiz Cláudio o melhor pregador da mensagem. Eu considero o melhor pregador que temos, eu considero. E no que diz respeito a caráter, por mais que possa alguma coisa desabonar, eu ainda vejo muita virtude no pastor. O sentimento que eu tenho é gratidão. Se hoje eu sou o que eu sou, por grande parte é observando o exemplo deles. Isso eu falo de todo o meu coração. Eu não tenho um princípio de briga, nem de campo, nem de discussão para o poder. Eu não estou atrás de nada. O sentimento de gratidão é isso. O sentimento de gratidão é isso. Você pode até discordar de algumas atitudes, mas você tem que ser grato, né? E ser grato é passar por cima, irmãos, de muita coisa. Todavia, não é passar a mão no erro. Ser grato nunca vai ser passar a mão no erro. Não diga que você passar a mão, não, mas eu sou grato, eu tive que passar a mão nesse erro aqui. Não, o que é errado é errado. Por exemplo, o pastor Paulo de Chapadinha veio algumas vezes para cá. Eu tenho uma certa gratidão por ele. Eu não posso mentir, sou muito grato. Não sou muito grato. Eu tenho que ser sincero, mas eu tenho uma certa gratidão por ele. No começo veio algumas vezes, 3 vezes aqui na cidade. Por mais que ele tivesse segundas intenções, por mais que gerou problemas para nós depois, mas eu tenho uma certa gratidão. Eu gostaria de ter o mesmo nível de gratidão pelo pastor esqueci o nome, Gesiel. Eu gostaria de ter no meu coração o mesmo sentimento de gratidão. É uma coisa, eu tenho que ser franco com vocês. Eu não tenho o mesmo sentimento de gratidão. Eu queria ter. Entende? Eu gostaria de ter. Gratidão é um sentimento, não é palavra. Eu sou grato. Não, irmãos, a gente tem que ser sincero, ou é ou não é. A gente é grato ou não é. Eu gostaria de ter essa gratidão. Já outras pessoas eu tenho muita gratidão, muito gratos. Vocês estão entendendo, irmãos? E às vezes nós não temos essa mesma gratidão. Às vezes nós não temos essa mesma gratidão. Nós temos um princípio totalmente errado. Às vezes nós não valorizamos as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes nós não valorizamos as boas coisas que nos acontecem. Para nós, boas coisas que acontecem é só que devia acontecer. É como se fosse assim, é igual alguém fazer assim, tu faz isso, não é mais do que a tua obrigação. Ela está acontecendo isso, mas não é nada do que, como se te fosse obrigado, o mínimo que tivesse que acontecer era aquilo. Por que isso ocorre? Porque você cria uma régua, e essa régua é de ingratidão. O que não alcançar aquela régua, o que não alcançar, você será ingrato. E o que alcançar aquela régua, você acha que é só o que tinha que acontecer, porque você acha que muitas coisas devem acontecer na sua vida, porque você é ingrato. Não é porque você espera em Deus, não é porque você confia em Deus, é porque existe um sentimento de ingratidão. E esse sentimento de ingratidão, irmãos, faz a gente não observar, faz você não olhar para as pessoas e ver qualidades nela. Você começa a olhar só defeitos, você olha ali mesmo, esse defeito aqui dali, você começa a pensar, não lembra de alguém, pensa em alguém, só lembra de defeitos. Isso é ingratidão. É um sentimento que não deveria envolver a sua vida. E às vezes nós estamos amarrados nisso, né? Saiba retribuir, busque retribuir o que fizeram por você. Busque retribuir. Tem várias maneiras de você retribuir, irmãos.
E a grande verdade é que às vezes você ajuda alguém, faz alguma coisa por alguém, e aquela pessoa não sabe a retribuir. Não ache, não chame ela de ingrata, não. Porque Deus é o justo juiz, Ele sabe se Ele está orando por você. Não vai achar que a oração não é... Não, às vezes você passou por cima dele com um rolo, fez alguma coisa, e Ele sempre mantendo o mesmo princípio, justamente porque Ele mantém ainda o respeito, justamente porque ela ou ele mantém ainda esse sentimento de gratidão. E pelo sentimento de gratidão, você passa por cima de muita coisa de você mesmo e diz, não, eu aceito. Olha, já aconteceu uma época de um certo pregador, ele veio pregar aqui e ele meteu cacete, meu irmão, foi vir nesse culto, mas meteu cacete, né? Porque havia um casal que era um da igreja daqui e outro de outro lugar, e o casal não deu certo. E na pregação era, se não deu certo é porque não tem pastor que ensina o caminho certo, não sei o quê, e não sei o que, aquela pregação mesmo. Se tivesse um pastor aqui, era desse jeito. Dentro do meu coração, tranquilo, irmãos, tranquilo. Um belo dia, eu estava numa certa cidade, fui almoçar num lugar, lá topo com esse pregador. E quando eu topo com ele falou, encosta aqui, pastor Marcos, vamos almoçar. Rapaz, eu nunca mais te vi. Vem mais vezes. O profeta disse que se a gente não tiver companheirismo, a gente fica espinhoso. Aí eu fui conversando, eu estou sendo franco. Eu disse, os espinhosos são espinhosos porque é da natureza dele. Aí eu não vou entrar aqui no mérito. Aí eu falei alguns exemplos lá de João Pessoa que aconteceram, algumas coisas, e disse, olha, aquilo aconteceu por isso, aquilo aconteceu por isso. Aí eu dei exemplo de nós. Eu disse, eu lembro quando o senhor pregou tal coisa. Quando o senhor pregou tal coisa, eu havia conversado com um membro da sua igreja e havia dito que eu, no lugar dele, não casaria com a irmã. E te havia dito para ela também que não daria certo. Foi o que eu fiz. Mas o senhor não buscou falar nada a não ser aprovar de primeira. E eu sentei com o seu rapaz. E você fez isso, pastor? Eu disse, fiz. Ele disse, isso é grande atitude essa sua. Ele disse, mas quando o senhor pregou lá, o senhor jurava que era Deus lhe usando, né? Ele disse, às vezes a gente jura que é Deus usando a gente. E eu disse, mas o meu sentimento, só gratidão. Que não bateu contra mim, eu não posso me ofender. Se não bateu contra... Eu nunca me ofendo em coisas que não batem em mim. Mas o que bate em mim, eu fico decepcionado comigo mesmo. Meu Deus, eu preciso. No começo da fé, houve um pregador que veio e eu disse, pastor, você pode me ensinar como faz a ceia? Ele disse, tá bom. Eu disse, olha, vamos fazer. E ele chegou na hora do culto e como fazer a ceia, como fazer o pão da ceia, né? E eu fui fazer nas pressas. Eu sabia fazer, mas era baseado no que eu tinha lido, mas nunca tinha visto ninguém fazer. Então eu fiz fazer normal, mas eu queria ter certeza. Vocês estão entendendo, né? E fiz, cheguei na igreja 7h15. E a cacetada comeu para cima em mim nesse culto. Pastor que chega atrasado, tem que ser o primeiro a chegar. Eu podia ter pensado assim, pastor, nós combinamos algo. E não sei. Não, eu disse, meu Deus, eu devia ter vigiado, ter feito logo esse pão, porque se ele custasse chegar, o pão já estava feito. Eu pensei, porque assim é da natureza, essas coisas só revelam quem a gente é. No fundo, essas coisas só revelam quem a gente é. Eu já recebi, olha irmãos, os irmãos sabem, eu sempre fui escrever alguma coisa assim, mas eu recebi, por exemplo, o conselho de um pastor. Ele disse, pastor, por que você não escreve um livro? O senhor escreve tão bem, que eu gostava de mandar alguns artigos, você escreve bem tal, e aí me deu o contato de uma pessoa, né, da mensagem, que inclusive foi onde eu fiz aquele livro, Os Costumes, e o segundo lá, o livro dos tipos, né? E aí o pastor até queria, qualquer coisa a gente vai fazer uma compra grande, eu trazer aqui para a igreja, né? Que era lá. E aí meu incentivo dele foi, o senhor venda, pastor? Eu disse, não, pastor, eu não estou muito atrás disso não. Ele disse, rapaz, deixa de falsas lisonjas, né? Mas no dia que o livro esteve na internet, esse mesmo pastor entra em contato comigo e diz, livro de sites denominacionais, e meteu o cacete, irmão.
E ele disse assim: se tu não quiser mais andar comigo, tu não anda. E falou, eu não posso falar outros detalhes, né? Porque senão... E aí, sabe qual foi a minha palavra? Eu disse: pastor, 2 coisas eu prometo para o senhor. Uma delas é que eu não quero queimar seu filme, que ele disse que eu estava queimando o filme, né? E a segunda coisa que eu posso dizer para o senhor é: o senhor pode, se não quiser andar comigo e não ter companheirismo, amém, mas o senhor ainda continua sendo o único exemplo que eu tenho na mensagem. Amém. Foi só o que eu disse, porque é da minha natureza. Gratidão é isso. Você, se você tem gratidão, você pode estar errado, irmão. O que está errado continua dando errado, mas você se submete, porque o sentimento de gratidão é isso. Não é você querer ser o melhor, não é você querer ser arrogante, não. Quem quer ter senso de grandeza, que tenha. Eu já fui, irmãos, chamado de tanta coisa, de boia, pilantra, até de macumbeiro, cafajeste, só nome pesado. Na internet está aí, e eu nunca me zanguei por causa desse pregador. E a casa está aberta lá, a igreja está aqui, nunca me zanguei. Porque gratidão, irmãos, é um sentimento muito maior do que você pode imaginar. Talvez as portas já estão fechadas para sempre, pode estar, mas no meu coração não. Então gratidão são sentimentos que nós temos que ter. Às vezes nós não temos esse sentimento de gratidão, e por causa desse sentimento, a coisa vai longe. E se nós não buscarmos, irmãos, entender o que Deus quer de nós. Eu estou falando sobre gratidão, estou dando exemplo de mim, e eu espero que você lembre de coisas que acontecem na sua vida, de coisas que te mostram que você é ingrato. O que eu estou dizendo aqui é para você pegar um filtro e aplicar na sua vida e dizer: meu Deus, será que eu estou sendo assim? Porque, irmãos, eu posso ter qualquer defeito, mas uma coisa eu tenho certeza, para qualquer irmão aqui, exemplo de cristão eu tenho. Eu posso ter qualquer defeito, eu tenho exemplo de cristão, de caráter de cristão. Posso cair amanhã, posso cair hoje à noite, mas até aqui, exemplo de cristão, caráter de cristão, uma vida de cristão. Eu não tenho conversa que diga uma coisa para um e digo para outro. Eu não tenho esse tipo de coisa. Minha conversa é uma só. Gratidão. Sou grato por tudo. As pessoas que me ajudaram a fazer, eu sei que até o que eu sou até agora, sou muito grato. Posso deixar tudo para trás. Se não, amém, mas até onde me ajudaram, eu sou grato. Sentimento de gratidão é assim, é grato. É igual você pegar o ministério de alguém muito poderoso, cheio de poder e virtude, aí ela cai no fim do ministério dela, e aí você vai agora dizer que a vida dela não prestou para nada por causa daquilo. Tem gente que faz isso. Esquece que às vezes a gente fala algo e volta atrás, por causa de sentimentos que estamos presos. Então a gente precisa entender, amém? Que Deus está buscando os humildes, irmãos. Escute bem o que eu vou dizer. Deus não está atrás de soberba. A soberba precede o quê? A soberba precede o quê, irmãos? A ruína ou a queda. Eu sempre li com queda. Talvez na sua Bíblia está ruína, eu não estou dizendo que não esteja, mas é a mesma coisa. A soberba precede a queda, ou a soberba precede a ruína. Vocês podem falar, irmão? Vocês têm boca? Amém. A soberba precede a queda. A soberba precede a queda. Se soberbeça, ache que é alguma coisa, pense que é alguma coisa, e você vai cair. Se quer, Jesus anda no nosso meio, faz coisa do nosso lado, e nós não somos alcançados por causa da soberba. Um biquinho sentindo a presença, o outro pensando que culto ruim, não sei o que, até razoando, assim, o pregador está falando isso, é bem por isso, ou então, porque a mente está razoando, o diabo trabalhando ali enquanto o outro está recebendo. Por quê? Por causa da humildade, o outro com soberba. A vida, irmãos, ela precisa ser bem estabelecida no padrão de Cristo, né? Então, você vai observar em Marcos 17, 2, Marcos capítulo 2, versículo 17, é isso. Você vai ver a Bíblia deixando bem claro sobre algo, que Jesus não veio buscar os sãos, ele veio buscar os doentes.
Você sabe que quem mais falava com Jesus? Quem mais falava com Jesus, irmãos, era os fariseus. Quem mais falava com Jesus eram os fariseus. Eram os que mais tinham contato com ele. A multidão seguia, tal, mas quem estava lá de frente com Jesus eram os fariseus. Mas ninguém, não há registro de um sequer fariseu que foi salvo no meio do seu farisaísmo. Pelo contrário, Jesus combatia aqueles religiosos que achavam que estavam sãos, mas eram um bando de doentes. É assim, não é? Sempre foi assim, sempre, irmãos. Estava lá Jesus, no meio dos fariseus, os fariseus chamaram ele, vamos almoçar, vamos jantar aqui, mestre Jesus. Chegou lá, ele foi almoçar, tranquilo, foi almoçar. Você acha que alguém recebeu? Me diz uma coisa, daqueles fariseus, teve alguém que recebeu graça? Teve alguém que recebeu perdão? Não teve um sequer, mas teve uma mulher que pegou o seu perfume, derramou nos pés de Jesus, uma mulher adúltera, uma mulher vivia na prostituição, lavando os pés de Cristo, chorando, lavando os pés. Que gratidão era aquela? Se acha que aquela mulher apareceu do nada? Aquela mulher, uma que havia sido, irmãos, os seus pecados haviam sido perdoados lá atrás e havia um sentimento de gratidão. Na hora que ela olhou, não importa o valor que ela tinha ali para vender, ela derramou tudo aos pés de Cristo. Mas o ingrato Judas estava dizendo, ela podia ter vendido isso aí e dado aos pobres. Era ingrato. Era uma bondade para os outros. O pior tipo de cristão é esse, que não consegue fazer nada para os que estão próximos, mas quer fazer tanta coisa para os que estão longe. É o pior tipo de crente, é o crente Judas. Que os de pertinho, irmãos, é uma desgraça, mas os que estão longe é uma bênção. Era o crente Judas. Ingrato. Esse sentimento é terrível. E aí a Bíblia mostra que foi aquela mulher que tinha um sentimento de gratidão. Quando uma grande multidão seguia a Cristo e ele andando, havia um homem chamado Zaqueu, subiu numa árvore. Zaqueu não tinha estatura, não tinha nada, mas ele tinha um sentimento, irmão, no coração dele. Zaqueu tinha um sentimento, e quando Jesus disse, Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Jesus não estava dizendo, Zaqueu, será que eu posso morar na tua casa? Não, olha, Jesus, conhecendo o segredo do coração das pessoas, diz, Zaqueu, desce daí depressa, Zaqueu. Se tu quer me conhecer, tu vai me conhecer, Zaqueu. Ele sabia o sentimento que estava sobre a vida de Zaqueu. E quando ele chega diante de Zaqueu, Zaqueu nem chegou a conversar. Ele disse, sente aqui, mestre, eu vou aqui ligeirinho. Pegou logo as coisas que ele tinha, Senhor, o meu nome aqui fora aqui é de enrolado. Mas o que eu tiver feito, se tiver alguma enrolada, o que tiver, eu quero acertar tudo. Olha só o sentimento de gratidão que ele tinha. Senhor, eu não quero acertar contigo apenas, eu quero acertar com o próximo. Se eu tiver defraudado, eu retribuo 4 vezes mais. Que sentimento de gratidão era aquele? Jesus disse o que? Daqui a uma semana vai chegar a salvação nessa casa. Foi isso? Foi? O que ele disse? Hoje chegará hoje o que? Houve salvação nesta casa. É o hoje, é o agora. Jesus sempre buscou os humildes, aqueles que têm um coração grato, aqueles que sabem, não que Jesus pousou na casa, que gratidão é aquela? Não, Senhor, sabe, gratidão, você se remove de tudo aquilo que é, tudo aquilo que não presta, você vai remover tudo aquilo de você, como a pregação da remoção, vai remover tudo para que, de fato, o reino de Deus possa brilhar sobre a sua vida. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom? Então, irmãos, aí você vai observar que Jesus, ele sempre buscou os pequeninos, ele não buscou os grandes, não. Ele não buscou quem está querendo reino, quem está querendo grandeza, não, ele não foi atrás disso, não. Jesus foi daqueles que ninguém observava, foi daqueles que ninguém dava valor, eram aqueles que Jesus estava atrás. E até aqueles que parecia que Jesus não podia fazer nada, ou que não estava tentando, recebia virtude num simples toque. Você lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Há 12 anos, tinha gastado tudo que tinha, e ela disse, eu tão somente puder tocar na orla do vestido dele, eu serei sarada. Irmãos, ela não tocou nele, tocou na roupa dele. Dentro da cultura judaica nós sabemos que
uma mulher imunda nos seus dias, ela é classificada como imunda, e aquela mulher estava há 12 anos imunda. Ela não pensou, eu vou tocar nele, ele é santo, mas se eu tocar só na pontinha da roupa dele. Que consciência era aquela, irmãos? Que consciência era aquela? Eu não quero profanar o santo, mas se eu tocar só na pontinha, eu vou ser sarada. E ela se arrastando ali, ela tocou, e na hora que tocou, ele sentiu que dele saiu poder, dele saiu virtude, dele saiu cura. Jesus sempre buscou aqueles que têm um sentimento de gratidão, aqueles que têm consciência, aqueles que não buscam destruir a vida dos outros, aqueles que não buscam difamar os outros. Ele sempre buscou aqueles que sabem se humilhar, que sabem reconhecer o seu papel, não aqueles que buscam um senso de grandeza. Mas estava lá aquela mulher, e ela recebe, irmãos, a redenção, recebe a cura. Amém? Ela recebe a cura, recebe a redenção. Poderia citar vários homens. Havia 2 homens presos em Jesus, presos ali, do lado de Jesus e do outro lado, 2 homens naquela cruz. Um era inconsciente, um era cego de consciência. Se esse aí tem que morrer mesmo. Enquanto o outro disse: tu estava lá semana desse santo de Deus. Ele não pediu nada, irmãos. Ele só teve consciência. Ele só não era um cego de consciência. Eu e você estamos pagando. Nós somos ladrão mesmo. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas esse homem nada fez. Que gratidão é essa, irmãos? Este homem nada fez. Ele não fez nada para você. E você está falando isso tudo dele. Esse era o sentimento daquele ladrão dizendo para o outro. E ele apenas disse: Senhor, só lembra. Ele não pediu: Senhor, me salva. Não, ele sabia para onde ele podia ir, onde ele tinha que ir, aonde ele merecia ir. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu estiver no teu paraíso. Glória a Deus, aleluia. Jesus disse: hoje mesmo te digo, né? Ou te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Irmãos, sempre foi esses que Jesus buscou. Sempre foram sinceros. Você lembra da filha de Jairo? Senhor, ele disse: não, onde é a tua casa? Não, Senhor, não, Senhor. Eu tenho autoridade aqui. Se eu disser para os meus homens, vão ali, eles vão. Se eu disser, fica aqui, eles ficam. Se eu mandar se acoca, ele se acoca. Quanto mais ao Senhor. Ele disse: nem, era um cidadão romano, mas ele disse: nem Israel vi tamanha fé. E ele tinha tanta fé, irmãos. Tanta fé aquele homem. Quando ele chegou na casa dele, a filha dele para morrer, ele disse: olha, tua serva está bem. Ele só perguntou a hora. Que hora foi? Que fé. Por que você acha que ele perguntou que hora foi? Porque ele sabia a hora que ele tinha conversado com Jesus. E a Bíblia faz questão de dizer que era na mesma hora que ele havia conversado com Cristo. Ah, como os que veem mais a glória de Deus é aqueles que mais se humilham, irmãos. Não é aqueles que buscam vanglória, não é aqueles que buscam crescimento. Não. Os que mais veem é aqueles que se humilham. É aqueles que não estão atrás de nada, a não ser se parecer com Cristo. Irmãos, por isso que eu louvo essa igreja. Eu vou ser sincero, nós podemos ter as fraquezas que tivermos, o que formos. Nós somos apagados nessa sociedade. Somos como aquele hino que eu fiz. Somos como areia, né? Um grão de areia no meio do mar. Um pequeno grão de areia. Irrelevante para todos. Mas Deus, Ele olha individualmente o teu valor. Ele olha individualmente o seu valor. Que tipo de vida nós buscamos viver? Que nós não nos misturamos com o mundo. E eu vou dizer para você, tem muita igreja da mensagem que está bagunçada no meio do mundão aí. Bagunçada no meio do mundão, só é zoada dentro da igreja, mas está tudo andando de maneira devassa. E nós temos buscado com a simplicidade, a seriedade, e devemos apenas vigiar para a gente não cair e achar que nós somos os melhores, porque não somos os melhores. Nós só somos um povo que estamos buscando o reino de Deus. Nós só somos um povo que coloca a palavra de Deus em primeiro lugar. Nós não queremos nada a não ser a palavra em primeiro lugar. Nenhuma outra doutrina, nenhum outro princípio, se não for a palavra. Se não estiver perfeitamente revelado nas Escrituras, não cremos. Se Paulo não ensinou, não cremos.
Todavia, nós precisamos ter o mesmo espírito de devoção, o mesmo espírito de gratidão, o mesmo espírito. Poderia falar de inúmeras pessoas e personagens que Jesus alcançou por meio da humildade, por meio da gratidão. Gratidão. Deus. A ingratidão foi o que fez quando Israel estava na pior fase da vida. Pior fase da vida. Israel estava... Até lembrei de uma coisa, depois eu vou dar uma nota para vocês de algo que eu lembrei, tá? Israel estava na pior fase da vida. E quando ele estava preso, os cativos, matava as mulheres, matava seus filhos para comer. Que terrível era aquela fase. Que um cocô de pombo valia, eu não lembro mais nem o valor, era caríssimo, um cocô de pombo, porque tem nutriente no cocô, por mais que... Era o que para sobreviver. E foram até o profeta só deu uma palavra. E quase todos receberam a palavra, mas tinha um que era ingrato, tinha um que era incrédulo, tinha um que era saiu de consciência. Disse: como é que vai aparecer tanta comida para abastecer essa cidade inteira aqui, esse povo inteiro aqui, a nação inteira? Não tem como. Irmãos, existe coisas que é assim, na matemática não vai. Deus vai fazer, Deus vai te abençoar, Deus está dizendo para você que vai fazer tal coisa, aí você, meu Deus, mas como é que dá certo isso? Eu não tenho estudo, eu não tenho isso. Aí você coloca as limitações. Ei, deixe de ser incrédulo. Você sabe o que o profeta diz para ele? Os outros vão comer, mas tu não. Tu vai ver, mas não vai comer. Irmãos, gratidão é obrigado, profeta, o Senhor falou isso, eu creio. Gratidão já é crer, é aceitar. Aleluia. Aquele homem estava murmurando. Na murmuração a coisa pegou. Ele morreu. Mas deixa eu encerrar, eu vou fazer a oração final, mas antes eu quero só dar uma nota.